Se você é arquiteto, estudante de arquitetura ou até fotógrafo de arquitetura, é impossível que você nunca tenha ouvido falar do ArchDaily. Provavelmente você já navegou muito por esse site, já até salvou umas matérias para ler depois, já até ficou bastante feliz quando as suas fotos foram publicadas lá. O ArchDaily segue como uma plataforma relevante, oferecendo referências da arquitetura do Brasil e do mundo. A história do site e os desafios da comunicação da arquitetura são os temas do Betoneira de hoje. Hoje nossa mesa está cheia. Temos Rômulo Barato, que é gerente editorial do ArchDaily, Vitor Dell'Acqua, que é responsável de conteúdo e mídias sociais, e a Suzana Moreira, curadora de projetos. Vocês são super bem-vindos ao Betoneira. Obrigado, gente. Prazerzaço ter vocês aqui hoje no Betoneira com a gente. Obrigada. Prazer é nosso. Rômulo, o ArchDaily é uma das primeiras, plataformas digitais de arquitetura. Vai fazer 12 anos agora. Eu acho que ela como foi uma das primeiras e uma das mais ouvidas, ela pegou um início do término das mídias impressas para o começo da mídia digital. Como é que é esse percurso? Como é que vocês encaram vocês sendo os mais antigos, esse início do que o pessoal estava acostumado a ver uma revista ou ver alguma coisa impressa, para vocês que iniciaram digital e se afirmaram nisso, né? Tiveram que se estruturar e se afirmar nessa condição digital. Uhum. Bom, 12 anos, o ArchDaily Brasil está fazendo 12 anos agora em 2023, mas o ArchDaily.com já tem 15 anos, então já é um tempo bem considerável assim, do momento em que a comunicação da arquitetura passa exclusivamente do meio impresso, que tem um outro tempo, que tenha o tempo da publicação, de edição de cada volume da revista, de cada edição, para uma mídia que é mais imediata. Nesses 15 ou 12 anos que a gente tem aqui no Brasil, o desafio é cobrir os acontecimentos, as notícias, os eventos, as pautas mais emergentes e necessárias da arquitetura num tempo ou outro, né? Não é o tempo mais da revista. Eu acho que é isso que talvez tenha garantido a longevidade e o interesse da audiência no ArchDaily. É justamente poder cobrir num tempo mais sintonizado com a contemporaneidade, do mundo exatamente, com essa velocidade e com uma profundidade relevante. Eu lembro que eu dei aula durante vários anos no Mackenzie, então eu me preparava para comprar do Toninho, que tinha lá. Do Toninho, então eu comprava aquela croquis e abria ali, havia todas as coisas, tudo. E hoje eu tô tomando café da manhã, vendo, tô vendo meus e-mails, chega lá o ArchDaily, eu clico e eu vejo todas as coisas. Cara, é um outro tempo, eu também não tenho aquela preparação, eu vejo as coisas assim, de uma maneira mais rápida, mas é uma informação que para mim é muito importante, então eu me entendo essa tua colocação. Eu acho que a comunicação de arquitetura hoje em dia, ela não exclui de modo nenhum a mídia impressa. Ela tem o seu lugar, ela tem seu tempo, ela tem sua profundidade, sua qualidade. O que acontece é que as pessoas consomem informação hoje em dia, e enfim, isso é um processo gradativo, né? Nesses últimos 12 anos a gente tem acompanhado justamente isso, né? Essas mudanças, até que refletem no nosso próprio modo de pesquisar arquitetura, escrever sobre arquitetura, publicar sobre arquitetura. Mas a mídia digital ela acompanha de uma forma muito mais rápida o modo de vida atual e os acontecimentos. Sim. Um exemplo muito claro aconteceu recente, né? O pavilhão Terra, na Bienal de Veneza, foi premiado com o Leão de Ouro. Enfim, em loco, muitos jornalistas receberam as informações, a gente tinha cobertura lá em loco, e através da nossa plataforma de comunicação interna,
a gente já soube na hora aqui no Brasil e já fizemos a matéria, foi o primeiro canal em português a publicar essa notícia, que é de uma importância absurda. Sim, sim. É impossível pensar isso na mídia impressa, especializada. O que acontece? No dia seguinte saiu na mídia impressa generalista, Tarde, um jornal. né? Mas é um dia depois. Exatamente. Se você assinou... Todo mundo já tinha agradecido o Paulo Exato. e a Gabi. Nas redes. Já tinha... Mas se você assinou a newsletter do ArcDaily, você recebeu no momento que isso aconteceu. Sim. Coisa de 15 minutos depois. É verdade, eu soube pelo ArcDaily. Então, é um outro tempo. É uma mídia que acompanha o tempo presente. Então, eu acho que esse é outra coisa também que, por exemplo, falando daí até da curadoria de projetos, né? Com as redes sociais, com o Instagram, os arquitetos postando e tendo que postar também, porque todo mundo virou influencer do próprio... Você já está sabendo do que aquele projeto está rolando, aquilo já está muitas vezes, até às vezes esgotado já antes de ser publicado como material completo e tudo mais. Então acho que isso também é um desafio, né, para o digital, imagino para as revistas ainda mais. Você ter uma coisa nova, fresca, você vai ter ali, tipo, com uma plataforma digital com muito mais facilidade do que você ter que esperar, não, daí as fotos, daí o tempo do texto, o tempo da impressão. O ArcDaily já está ali na boca do gol quando sai o projeto. Acho que tem também essa, como é que se diz? Não é um imediatismo, porque claro que demora para fazer esse material, né? Estou falando agora do lugar do fotógrafo, tratamento de fotos e tudo mais, mas acho que quando se tem isso das mídias sociais, o pessoal já postando, fica uma coisa muito mais quente, você poder também fazer isso no digital. Só pegando o gancho, né, que eu acho que assim, as redes sociais também são uma forma muito importante assim para achar projetos, né? Assim, é o outro lado assim também, né? Por mais que é um lugar onde está todo mundo vendo aquilo no imediatismo, também é uma forma de na curadoria buscar novos projetos que às vezes não saem na mídia impressa por, enfim, talvez não ter um espaço, não ter, assim, sair na revista impressa é uma coisa mais cara, né, também, assim, então eu acho que isso do meio digital proporciona uma abertura maior a publicar esses projetos, então, assim, falando um pouco sobre a curadoria, o processo de curadoria de projetos, já não sei se isso é uma pergunta, mas na frente. Era uma pergunta. Mas uma das formas que a gente busca projetos para publicar no site é numa pesquisa mesmo proativa. Então, é ir buscando fontes em sites de fotógrafos e nas redes sociais, projetos para trazer para o site com informação mais completa. E daí a gente pede para os arquitetos escreverem um memorial, né, que conta um pouco sobre o processo do projeto, e isso vem acompanhado também dos desenhos, dos diagramas que, no todo, na publicação, comunica, né, para os usuários do site. Então, tem esse lado do imediatismo, mas ao mesmo tempo é no site que isso tudo converge, que se complementa e uma informação complementa a outra, e ali você tem uma fonte, né, de mesmo pesquisa, de projeto, enfim. Suzana, pegar o gancho aí da curadoria de projetos, né? Eu vejo, cada vez que eu estou vendo a telinha, eu vejo que aumentou muito uma mescla de projetos e artigos que falam de coletivos que estão fazendo um projeto social, alguma coisa disso. Eu acho muito legal ter não ter só projeto de arquitetura, assim, casinha, o predinho, não sei o quê. Tem uma mescla de assuntos que dá uma riqueza muito grande. Como é que é o processo dessa seleção, da curadoria? Pois um dos critérios assim, mais importantes assim, que a gente leva em consideração na curadoria é justamente alguma novidade, um elemento inovador no projeto, e isso não se transmite só em termos de soluções projetuais materiais, né? Eu acho que isso leva em consideração também todo um processo de projeto, processo participativo,
ou um processo transdisciplinar. Então, eu acho que a gente está em um momento de entender a arquitetura como um campo mais amplo, assim, também. Sim. Já há vários anos. Exatamente. Várias décadas. E, assim, eu acho que é muito importante levar em consideração isso no processo de curadoria e apresentar esses projetos que não necessariamente são, assim, projeto formal, assim, como a gente está acostumado para um cliente específico. Então, a gente busca também dar esse espaço, né, para essas outras formas de... isso. Eu, como eu falei, há pouco tempo eu dava aula no TFG do Mackenzie. E os alunos tinham uma fonte de referência e eles também estão em busca de não ter mais aquela proposta de fazer o predinho ou a escolinha, né, como um TFG, e sim fazer uma intervenção numa comunidade, fazer, sei lá, a revitalização de um baixio de viaduto. E eu acho que vocês oferecem um material muito interessante para a comunidade acadêmica, ter como referência projetos que estão dentro de uma realidade, por exemplo, do Brasil ou da América Latina. Eu vejo que tem muita coisa da América Latina, né? E isso é super importante, porque tira um pouco do eixo do só olhar para a Europa e para os Estados Unidos como uma referência de projeto, e sim ver coisas que estão acontecendo no Brasil, na América Latina, como, né, como uma referência do seu trabalho. A gente tem visto isso. Muito. Eu acho que dos pontos do ArcDaily que a gente se orgulha é um pouco essa democratização que existe. Um dos primeiros grandes marcos foi quando começou primeiro com a plataforma Arquitetura, que hoje chama Arquitetura em Espanhol. Na verdade, esse é o primeiro site, nem é o em inglês. E começou publicando a Biblioteca Espanha, né, em Medellín, que é o nome, que é no morro, tudo. E essa biblioteca ganhou... A plataforma Arquitetura era chileno. Nasceu no Chile. Nasceu no Chile, isso que é legal. Chile, é fundado por 2 chilenos. Eram 2 Davis, o Bazuto e o Masael. E, enfim, logo eles perceberam que eles estavam no tempo de expandir isso para o inglês, logo que eles viram que era o timing de crescer. Eu acho que isso faz parte também de ser um dos primeiros e maiores. E é interessante que vem esse ponto de vista latino, né, de alguma forma. Então, sai um pouco desse eixo do norte. Que, antes, essas revistas que a gente acessava em bibliotecas eram sempre projetos da Europa, Estados Unidos ou Japão. Né? O Japão sempre se destacou também, mas era o mais diferente que você via. E isso vai explicando muito uma linha de aprendizagem da arquitetura moderna. Sim. E o quanto a gente é influenciado por isso até hoje. E... é interessante ver nesse processo todo, já que faz parte da primeira pergunta, até uma mudança do público, que antes você postava uma obra que seguia mais ou menos esses critérios ou estéticas, né, do norte, e ela era mais vista do site. Hoje vem isso e eles falam, gente, de novo isso? E vem um outro projeto que está num lugar assim, num contexto, não sei, no morro, ou tem projetos super simples, com soluções super simples, mas que respondem super bem ao programa. Sim. E isso tem muito mais compartilhamentos, que você vê que as pessoas estão mais preocupadas agora em acessar um cotidiano da profissão do que vislumbrar esse lugar da arquitetura de estrela. Mais real, exato, eu quero buscar o que resolve o meu cotidiano. Exatamente. E aqui eu encontro. Então, é interessante ver uma mudança até do próprio público, que eles vão exigindo da gente, como vai caminhando junto. Isso aí. Legal. E o fato da internet, eu acho que possibilita a gente, às vezes, conseguir publicar algo que não tem aquela foto perfeita, mas que a gente sabe que está entregando algo que é sempre uma discussão interna nossa, do gente, a foto não é muito boa, mas agora não, isso é relevante, vamos. Né, Só um gancho no que o Vitor falou, que existe uma reciprocidade nessa relação do que a gente publica e do que os leitores e leitoras querem acessar ou mais acessam. Porque na medida em que a gente reconhece que ao longo desses 15 anos, 12, no Brasil, o público ele mudou os interesses, e eu acho que isso tem bastante um reflexo de outras mudanças maiores, sociais, econômicas, claro, que aconteceram no Brasil nessa última década. Por outro lado, por não estarmos condicionados a um espaço impresso, a gente pode publicar o que quiser, quanto quiser. Tem mais liberdade. Tem mais liberdade. Então, nesse sentido, mais é mais. E a gente pode publicar uma casa
feito para clientes ricos e, na sequência, publicar um projeto feito numa comunidade em Mindelo, no Cabo Verde, que inclusive ganhou ano passado Obra do Ano. Olha, isso exatamente. É muito legal também de falar. Exatamente, que é um prêmio de votação popular. Sim. Então, nesse sentido, a gente não estar condicionado a um espaço impresso permite que a gente abra o escopo mesmo e publique mais obras, ampliando mesmo o acesso. A gente teve o caso da Casa na Favela em Belo Horizonte, que foi publicado, foi para o Fantástico, foi como publicar. Olha só, aqui hoje. Isso é fantástico mesmo, e como virou como uma casa, como é que se diz, publicitada como o maior prêmio de arquitetura, ganhou o maior prêmio de arquitetura, né? Tipo, a dimensão que o site atingiu. É um processo democrático também, porque o Obra do Ano e o Building of the Year, que foi o prêmio que a Casa no Pomar do Cafezal do Coletivo Levante ganhou esse ano, é uma votação aberta ao público e, assim, a Casa estava concorrendo com outros milhares de projetos que a gente publica o ano todo, né, no ArcDaily. Então, assim, mesmo o público dizendo, né, dando esse retorno um pouco do que o Romulo estava falando, desse processo que é uma via de mão dupla, assim, né, de entender o público, assim, como uma coisa altera a outra, né, então é muito interessante ver o que essas pessoas estão dizendo, assim, né, o que é relevante não assim, necessariamente um projeto com uma super tecnologia high-tech, assim, são outros conceitos, assim, de que acho que adaptabilidade ao local e você se enxergar como aquelas soluções são possíveis, assim, no dia a dia, né, de como isso pode mudar o cotidiano das pessoas. E é engraçado você falar disso, que teve também, acho que o segundo prêmio esse ano no Brasil foi o Colégio Castanheiras, que é uma escola também com soluções talvez não tão tecnológicas, mas respondendo muito bem ao programa. E eu conheço os arquitetos, eu fiz as fotos do projeto, mas eu conheço os arquitetos e conversando com o Estúdio Trópico, foi uma surpresa, e nossa, a gente não imaginava que pudesse ganhar. Então, ver isso também, tipo, o público está abraçando esses temas é realmente muito interessante. Acho que daí o ArcDaily também, essa premiação também funciona como esse termômetro de como que o público está encarando a arquitetura. E é interessante da premiação que é isso, né? Chegou até o Fantástico, de alguma forma estamos discutindo arquitetura no horário nobre. Sim, exatamente. Eu lembro... Já vou para outro assunto, mas é que a gente fez uma vez uma enquete perguntando por que a arquitetura é uma profissão tão ingrata, que tem tantos arquitetos insatisfeitos, com várias questões. E a gente chegou a fazer um betoneira com uma psicanalista, para também entender essa questão. É muito complexa. É muito complexa e foi um material muito rico que a gente recebeu. Teve muito mais interação do que costuma ter quando a gente faz uma chamada aberta, que você vê que as pessoas estão querendo desabafar sobre essa situação de falta de reconhecimento, enfim, né, questões trabalhistas. Passa por N lugares, mas muito falam a falta desse reconhecimento mesmo da população, que normalmente acha que a arquitetura está nesse lugar, né, de, não sei, combinar sofá com tapete, de aquela coisa, né, ou que só rico acessa. Então, conseguir chegar num horário nobre, né, que atinge uma população imensa, que está muito além dessa discussão que a gente tem dentro da academia ou do nosso meio. Você mostrando que uma arquitetura ali é possível de ser identificada e ter orgulho. E, enfim, isso trabalha todas essas camadas que a gente acredita, né, que envolve essa prática espacial que a gente estuda, mas é raro ver quando fala de arquitetura, né? Quando fala de arquitetura, você pensa naquela casa de luxo, naquela... E aí quando você vê que aquilo é uma casa que você reconhece, se empodera, e bom, o próprio morador, né, o Cadu, né, o nome dele, super orgulhoso, feliz, e você vê o movimento que isso gera, ele ia fazer uma festa, então eu acho que a arquitetura cumprindo o seu papel em todos os níveis, e dentro de outros orçamentos, e pra gente é um motivo maravilhoso, assim, teve também a casa da Vila Matilde, né, do Terry Tuma, que foi um grande marco, e assim como também em outros contextos internacionais se cruzam, né, tem aquele Centro Cultural no Egito, né, agora, que a Clara
enfim, que o cara não tinha orçamento e depois que foi publicado no ArcDaily, sim. Ele recebeu uma ligação e ganhou um patrocínio para seguir. Então, a gente entende também a força que existe, né? Eu acho que a agilidade de vocês serem uma plataforma digital e ter essa possibilidade, essa dimensão, né? Vocês entenderam também ao longo desse percurso que estava falando, essa mudança dos grandes projetos, os megas projetos que tinham um tempo atrás, para agora projetos sociais mais objetivos, tratando das comunidades, tratando de problemas das grandes cidades latino-americanas ou africanas. Então vocês compreenderam muito bem isso. Eu acho que isso muito usa dessa questão da curadoria, né? É muito ágil isso. A gente percebe, porque a gente está sempre lendo. Então isso é muito legal. Gente, agora, mudando um pouco de assunto, ia perguntar um pouco para vocês sobre a estrutura dentro do ArcDaily. Porque a gente sabe que o ArcDaily ele tem uma estrutura quase rizomática, assim, que é bem interessante. Vocês integram equipes transversais que não estão só no Brasil, também tem isso, então, porque também é legal esse radar mundial. Vocês podem explicar como é que se dá esse trabalho e o que cada um de vocês faz no ArcDaily Brasil? Essa é para os três. Essa é para Então, é um tanto rizomática mesmo, assim, porque no Brasil a gente tem essa unidade aqui que se dá, sobretudo, pelo idioma. Então somos nós três, mais o Eduardo Souza, que é outro editor, que cuida da parte de materiais. Enfim, esse é o ArcDaily Brasil em nível de editores. Aí a gente tem uma equipe até vasta assim, de colaboradores e tradutores, mas cruzando essa equipe, a gente tem essas outras equipes transversais que aí sim envolvem pessoas em outros países. No Chile, na Alemanha, no Líbano, nos Estados Unidos, na Índia. É bastante amplo assim, o escopo. E aí eu faço parte do ArcDaily Brasil e da equipe editorial, que daí conta com essas pessoas em outros países. A Suzana... Tem, acho que um passo atrás, assim, que né, o ArcDaily tem a equipe de conteúdo. Nós estamos dentro da equipe de conteúdo. E essa equipe de conteúdo é internacional, que vem de todos esses países. Eles dividem em editorial, daí é uma equipe que são os que estão cuidando mais de conteúdo, mesmo dos artigos, notícias e, enfim, o que é relevante, que é a gente que produz mesmo. Aí logo vem projetos. Daí você explica melhor essa equipe. Então, a equipe de projetos é uma equipe formada pelos curadores, responsáveis por diferentes regiões. Então, eu sou responsável pelos projetos de países de língua portuguesa. Um grande volume é do Brasil, né, o site ArcDaily Brasil. Mas, enfim, também sou responsável por outros países de língua portuguesa. E tem outros curadores que são responsáveis pelas outras regiões do mundo em termos de continente, né? Então, também é uma equipe de diferentes países. Tem curadora da Argentina, tem do Chile, do Líbano, da China. Enfim, essa é a equipe de projetos e a gente está sempre em contato para discutir, né, as questões dos projetos. A gente busca discutir sempre em equipe, assim, debater, assim, às vezes essa questão da curadoria é algo que é delicado, assim, não pode ser muito subjetivo, pode ser ter critérios, assim, tem critérios gerais, óbvio, mas assim, a depender de regiões diferentes, a gente pode levar em consideração o fato de talvez não tenha um orçamento para talvez contratar um fotógrafo especializado, então a gente leva em consideração isso. Então, enfim, às vezes nesses projetos que a gente fica meio assim, não sabe, a gente discute com a equipe e, enfim, falei demais. Tem um parênteses interessante que dá para fazer aqui, mas eu não sei se convém agora ou depois. Eu vou fazer agora. Não, isso que a Su estava falando de que em alguns projetos o projeto é interessante, né, o contexto é relevante, diferente do que a gente está
acostumado a publicar, mas por algum motivo, como, sei lá, a questão do fotógrafo é recorrente. Aí existe uma intenção da equipe de curadoria, mas da equipe de conteúdo como um todo, de oferecer espaço e proporcionar uma plataforma para que esse projeto, ou esse artigo, ou essa pequena iniciativa, ela ganhe espaço e a sua voz seja ouvida por mais pessoas. Então, em alguns momentos, a gente coletivamente decide que vale a pena, sim, publicar, mesmo que as representações não sejam as mais vistosas, as visualmente mais impactantes, mas que aquela intenção projetual, aquela iniciativa, ela merece esse espaço, porque diz sobre temas importantes e necessários. Sim, e essa discussão às vezes se expande, né, para além da equipe de projetos. Exatamente, e leva em conta a equipe de conteúdo em geral. Eu acho que também tem essa questão que o André falou de ser uma estrutura rizomática. Sim. E tudo isso está discutindo. E não é para puxar a sardinha para o Arquitetura do Brasil, mas dentro que a gente puxa muito a essa gente, questão. Dentro da equipe de conteúdo, né, que envolve o Arquitetura Brasil.com, CL, China e o Arquitonic recentemente, aqui nós do Arquitetura Brasil, a gente historicamente tem mais interesse em posicionar o site como uma plataforma para outras pessoas. Cruzar, né? Trazer essa transdisciplinaridade e outros assuntos que cruzam o lugar espacial, né? Claro. E que são urgentes. E a gente vê isso muito repetido na Bienal hoje também. Claro que a gente não tem nada a ver com isso, não é? Mas a gente vê que é algo que está sendo discutido e colocado em prática. E o interessante dessa equipe de curadoria que eu acho é que as pessoas são dos países ou das regiões que elas trabalham, então elas sabem argumentar o porquê aquilo é fundamental de ser. Sim. Isso é importante. Exato, porque tá está usando essa lugar, técnica, porque às vezes você pode trocar, né? A pessoa fala, gente, não sei se isso é tão dela. Não, aqui é importante. Aqui é mesmo, tipo, Quem está de fora olha e fala, Exato. É engraçado, uma coisa que a gente já conversou uma vez, assim, é que às vezes você manda para o resto dos curadores o que é que você acha. Na verdade, você já tem uma opinião pré-definida, aí às vezes as pessoas falam, não, acho que não, mas aí isso só reforça o você achar que sim. Por isso que é importante. Então, sim, reforça o seu argumento. Legal vocês falaram disso, que nos últimos anos a gente viu as discussões identitárias ganhando muita força, né? Falar sobre raça, gênero hoje é fundamental em qualquer área. Como que o ArcDaily tem lidado com o debate sobre diversidade na arquitetura? Tá, acho que eu respondo essa. Não, a gente tem bastante empenho em ir atrás disso, porque, enfim, é uma grande polêmica o que muda esse tijolo. Porque, enfim, sempre, por exemplo, acho que isso já faz uns 10 anos que a gente conversou com o coletivo Arquitetas Invisíveis, que foi a primeira vez, acho que a gente começou a discutir esse lugar de gênero, das mulheres, né, da presença das mulheres na arquitetura e o absurdo de não ter tantas mulheres. E aquilo foi uma discussão que borbulhou muito na hora. É uma parceria incrível, elas são incríveis, enfim, né, são de Brasília. E a gente vê que hoje essa discussão já está num outro lugar, já, que não é mais, vamos trazer. Agora está em um outro lugar a forma que a gente enxerga o gênero na arquitetura, como isso vai se cruzando com o espaço. Porque acho que primeiro tem que vir essa representação e entender esse lugar, né, da arquitetura ser sim um espaço do homem branco prevalecendo o seu poder. Sim. Né, tipo, é só ver os grandes nomes, isso não é segredo para ninguém, as revistas, as referências. Então, porque isso foi tão invisibilizado mesmo. E a partir daí eu acho que a gente conseguiu ir criando espaço para puxar outras pautas, seja para um lugar LGBTQIA+, sempre no mês, né, de junho principalmente, mas a gente tenta trazer conteúdo durante o ano todo. Para não ser essa coisa do, chegou esse mês... Em junho a gente exato, fica colorido. Exatamente, ficar meio estigmatizado aqui. E é curioso, assim, porque as reações são imensas, é um público imenso, então sempre é um enfrentamento, a gente sempre fala como que a gente vai lidar com isso, porque em alguns momentos vem tanto ódio em alguns comentários que a gente fala, não sei se é melhor tirar, se isso está dando gatilho em alguém,
mas o debate está à tona. Então, a forma que a gente faz isso é convidar coletivos ou pessoas, enfim, no ano passado a gente, no lugar, né, LGBTQ+, a gente entrevistou a Erika Malunguinho, tem o coletivo Arquitetura Bicha, eu faço parte, a gente costuma sempre tentar produzir algum conteúdo para levar e trazer essa discussão do lugar de como você cruza isso, porque cruza mesmo, né? São outras soluções, são outros olhares, são outras formas de entender o material, por que esse material desperta isso, por que esse material desperta aquilo, ou por que alguém se sente com medo num lugar, por que alguém se sente violentado num lugar, alguém se sente à vontade. Tainá de Paula, também numa entrevista maravilhosa, fala muito sobre isso, e todos falam nesse lugar de ter a representatividade, que parece que é uma bobagem, mas nem um pouco, né? Não, é que para quem não precisa da representatividade, parece, né? Essa é a questão. Então fala, vocês não deviam estar falando disso, esse é um site de arquitetura, isso é uma bobagem. Nossa. Daí é entender que sim, a sua prática, o seu desenho pode estar sendo violento com alguém, pode estar determinando uma forma de viver nesse espaço, você é determinista a partir do traço, né? Então, entenda, tipo, isso tem que ser colocado em pauta sim, e acho que ficou muito evidente, isso né? Que você está falando, acho que é um pouco da gênese do Betoneira também. De a gente falar de arquitetura, falar cidade, fala um monte de gente, fala sobre todos os assuntos, porque isso estrutura a questão da arquitetura e reforça, né? Eu só queria complementar o que o Vitor falou, que é, obviamente, muito emergente falar sobre a questão de diversidade, né, seja ela qual for. Mas mais do que convidar pessoas LGBTQIA+, para falar sobre a pauta LGBTQIA+, ou convidar arquitetas negras para falar sobre como é ser uma arquiteta negra, eu acho que a nossa abordagem ela tenta ir um pouco além. Abrir e trazer essas pessoas para falarem sobre o que elas quiserem. Nas entrevistas a gente está perguntando sobre arquitetura. Exato. A gente não está ali falando como é ser... Sim, não, exatamente, porque a questão é, né, vai além do... É o papel mínimo nosso, né? Tipo, eu quero saber de você como profissional. Eu já sei as violências que te cruzam, acho que todo mundo, né, é um exercício que deveria todo mundo fazer. Esse é um desafio, né? Porque a gente fez uma vez uma pesquisa dentro do nosso próprio arquivo de projetos, e a quantidade de projetos feitos por profissionais negros e negras, ela ainda é bastante baixa. E esse é um desafio, trazer projetos dentro do... Não artigos que vão tratar o assunto específico, projetos de arquitetura. Sim. Uma casa, um edifício, feito por um arquiteto negro, uma arquiteta negra, um arquiteto indígena, uma arquiteta indígena, ou trans, ou o que seja. Isso reflete um espelho da sociedade. Exatamente. Mesmo também, né? Tem uma noção de não tem como a gente resolver isso pro ano que vem, porque tem um número de profissionais, agora, né, tem cotas, etc, finalmente, e a gente vê que a coisa vai mudando, o olhar finalmente, e é um esforço imenso mesmo, né? Eu acho que essa última Bienal está muito recente, né, na nossa cabeça, e eu acho que ela tem esse impacto fundamental mesmo que a Leslie Louco propõe, né? De entender o que são essas outras visões, o que está sendo produzido, e o pavilhão brasileiro que ganhou o Leão de Ouro, então não é quem sou eu para... Mas eu acho que eles trazem esse ponto de vista que é muito... Temos tanto lugar para enxergar dentro do próprio Brasil, em culturas e lugares ancestrais, e na faculdade a gente ainda insiste nos mesmos cânones e nomes e não consegue cruzar outras camadas e outras vozes. Que inclusive eu acho que é algo que a geração atual, nova, cobra muito mais dos professores, né? Todos nós aqui estamos fazendo pós-graduação e você vê alguns professores incomodados com isso. Eles falam, né? E agora eles chegam querendo referências de arquitetos pretos e... Como que eu vou saber? Daí você fica assim, academia na pós-graduação... Você não tem Google, amigo? Não, você sabe pesquisar, né? Se você é um professor universitário. A academia na pós-graduação está muito defasada. Exatamente, e aí eu acho que... E é uma geração que sabe cobrar, né? Porque eles acessam essa informação, então eles vão cobrando e a universidade não está conseguindo responder a essa necessidade de trazer outras vozes. E enfim, né? Eu acho que a educação acadêmica no Brasil é muito pautada na questão moderna. Isso vai ter que ser revisitado, porque até hoje, por exemplo, no Arquidelis, se a gente posta uma casa toda de concreto, ou isso é tudo muito bem justificado, ou vai ter uma enxurrada de gente falando, gente, qual que é o sentido desse concreto? E com razão, porque até a gente mesmo, de alguma forma,
puxa essa pauta, mas você vai vendo assim, porque ou a gente acaba com o mundo e constrói tudo de concreto, ou a gente começa a rever o que a gente está fazendo. Sim. Mas entendendo também o lugar da tecnologia do concreto, a mão de obra, mas assim, quais são as possibilidades? Como a gente começa a buscar novos caminhos? E é um desafio para todos, para a gente que está publicando, que a gente entende, mas a gente entende também todas as outras questões, que às vezes fazer de concreto está aqui do lado, é mais sustentável do que eu importar, não sei o que, tirar terra de outro lugar. Enfim, a gente sabe que são muitas camadas que se cruzam, mas aonde a gente está aprendendo essas soluções? Como que elas estão surgindo? Que não cabe só a mídia, não cabe só a academia, mas acho que cabe a toda a sociedade discutir. Inclusive não cabe só aos arquitetos, né? Muito provável isso tem que surgir. Sem dúvida. E você aprende muito lendo, sei lá, Nego Bispo, né? Ou outros lugares que vêm na própria curadoria da Bienal, né? Que eles trazem vários exemplos indígenas. Ou a gente começa a acessar essas sabedorias e vai atrás delas, ou a gente vai ficar defasado. Não defasado, né? Mas a gente vai acabar... Não sei, tem muita sabedoria que a gente pode acessar e deixa de ir por um conforto acadêmico, né? Um conforto de eu domino essa técnica, eu vou me manter aqui. Então, como que a gente se permite se desconstruir um pouco para acessar outras vozes, outros lugares e quebrar um pouco essa linguagem? Porque, né, de alguma forma... Eu acho que nisso vocês estão de parabéns, estão fazendo isso muito bem. Você está falando, Vitor, de Bienal, né? Bienal de Veneza, nesse caso. Mas vocês têm um trabalho muito interessante quando vocês cobrem bienais, independente. Principalmente na Bienal de Arquitetura aqui do Brasil, que é legal. Então eu queria falar um pouquinho esse momento de cobrir uma Bienal, que é um espaço de reflexão, um espaço de discussão. Por exemplo, que você está falando da Bienal de Veneza agora. No caso da maior parte dessas bienais, a gente estabelece uma parceria de mídia previamente, que envolve a cobertura antes da inauguração do evento. Então a gente recebe vários materiais, releases, e a gente já faz essa cobertura antes. Aí eventualmente viaja, ou no caso de São Paulo a gente já mora aqui, e acompanha a abertura. Daí é um momento muito especial, porque é quando a gente tem a oportunidade de entrar em contato direto com convidados do evento. Mas a de Veneza, especificamente, ela é diferente, porque pelo tamanho e importância, ela não fecha parcerias de mídia com essas revistas e plataformas, porque ela vai atrair de todo modo sem número de jornalistas. Nesse caso, a gente, nessa última edição, levou 3 pessoas: a Cristelle Aruc, que é a gerente editorial do ArcDaily.com, o Davi Basulto, que é o fundador do ArcDaily, e a Claire Brodka, que é a gerente editorial do Arquitonic. E os 3 fizeram a cobertura em loco. Só que a nossa cobertura da Bienal de Veneza, por exemplo, ela começou no começo de 2022, com o lançamento, o anúncio do tema geral e da curadoria. Louco. Então é uma coisa estendida no tempo, assim. Só que, claro, né, a cobertura em loco é muito mais interessante, porque, enfim, é um momento de troca muito rica, né? Que quando você está cruzando, você cruza contra as mídias também, você cruza com os arquitetos, com os palestrantes, e você poder ter esses 15 minutos que seja para fazer uma entrevista, é muito bom, porque é uma chance de você trazer outras camadas do que já está sendo exposto e de um conteúdo que a gente já tem para complementar um pouco as informações. Assim. Na Bienal de São Paulo 2019, eu e o Vitor tivemos a oportunidade de entrevistar o André Giac e a Beatriz Colomino, por exemplo, que eram convidados daquela edição. Então foi, além de toda a cobertura que a gente fez... Né? Foi no Centro 24. No 24 no CCSP. Isso, Centro Cultural São Paulo. Além de toda a cobertura que a gente fez, porque éramos parceiros de mídia daquela edição, assim como a gente foi na edição seguinte também e nas anteriores, durante o evento, né, a gente teve a oportunidade de conversar com elas, com a Beatriz e com o Andrés, e marcar essas entrevistas que depois viraram matérias. Sim. No caso da Beatriz foi em vídeo e do Andrés acabou sendo uma entrevista transcrita. E como o Vitor falou, é um momento de troca muito intenso e especial, assim, porque não existe a mediação, né, dos curadores, enfim, é a gente com os convidados. E eu acho que é uma das partes mais... Que legal, né? Não ter essa mediação, né? Vai que vai. É ótimo, e às vezes você sai junto depois, às vezes você beijinho, daí as partes que não são publicadas. E aí que a conversa fica legal. Exatamente. Isso aí. Devia usar o microfone escondido. Tem mais, gera mais material.
Evitar os processos. O advogado diz, não posta. Não se atreva. Não se atreva. Até vocês falaram, né, da parte de edição, da parte de curadoria, a gente não falou tanto das redes sociais, né, das mídias sociais. Queria que o Victor contasse um pouquinho, então, essa parte das mídias sociais, porque daí eu vou fazer uma pergunta recente do Instagram de vocês. Vamos lá, botar na parede, gente. Não, as redes sociais também é uma equipe internacional. Cada pessoa de um país meio que todos se cruzam, todos discutem como vai ser. Então a gente meio que segue um mesmo protocolo para todos os sites, até para quem segue, eu acho que a pessoa percebe pelos próprios layouts, etc. Mas a ideia do ArcDaily Brasil é focar em projetos nacionais ou de Portugal, que também, né, faz parte da nossa curadoria e do nosso escopo. E também são arquiteturas que se comunicam de alguma forma, né? Então, o exercício, assim, o objetivo é estar sempre trazendo essas arquiteturas mais relevantes que já são publicadas anteriormente no nosso site e atualizando com as notícias diárias. Então, é mais como se fosse uma forma de você encontrar o que está acontecendo no site sem precisar acessar ele diretamente. Vai também, cabe a gente as questões de newsletter e, enfim... hoje a gente foca muito mais no Instagram, que a gente vê um declínio do Facebook, etc. Acho que ninguém mais quase acessa. O que é Facebook? Tinha uma época que a gente colocava uma lenha. Mas os antigos maias. E o Pinterest também a gente percebe que vem muitos acessos de lá, mas é uma rede social que funciona de uma outra forma, né? Não existe uma interação tanto de uma comunidade, mas muito mais um lugar de referência que as pessoas acessam. Então a gente vai vendo como alimentar bem isso. E o LinkedIn também vai acontecendo mas o ArcDaily Brasil não tem uma conta no LinkedIn, fica mais um ArcDaily internacional. E enfim, a gente vai estudando estratégias e vendo, porque é um grande... Ali você está sempre atrasado, né? Porque o algoritmo muda diariamente. Sim, é rapidinho. Então é sempre um esforço de tentar entender como se atualizar, como não se atualizar, se manter o mesmo formato, se muda a linguagem, qual que é a voz do site, como a gente se comunica, se não se comunica, é muito complexo, assim, porque cada situação, principalmente quando a gente vai tratar esses artigos que não entram tanto no campo da arquitetura, você vê que vira uma grande polêmica, então é sempre como a gente se posiciona. Às vezes a própria comunidade já respondeu e a coisa já se retroalimenta e fala, tá sendo debatido que a ideia é propor o debate no fim, né? Então também não tem essa voz final. E tem uma especificidade de cada canal, né? Exatamente. No Instagram, o público é no LinkedIn, no Pinterest, no antigo Facebook é outro, memória. Então as pessoas as comunidades se comportam de formas diferentes. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, na verdade, né, da equipe de redes sociais, é abarcar essa diversidade de algoritmos que direcionam essas nossas publicações diferentemente em cada âmbito, né? E eu perguntei disso porque recentemente no perfil do Instagram do ArcDaily, vocês fizeram um post em colaboração com um artista que usa inteligência artificial, o Ulisses Design Studio, para pensar projetos de arquitetura. E que também foi um post que foi mais animado. Esse foi bem animado. Calorada. E com razão, a gente buscou a polêmica mesmo. E daí eu queria conversar com vocês sobre isso. Como que vocês enxergam o futuro da arquitetura e da comunicação com a inteligência artificial ficando cada vez mais forte, mais em pauta, como está agora, né? Acho que esse... Ameaça de existência. Sobre o artigo, acho que o Victor pode falar. Esse artigo eu que tive a ideia, que eu por acaso estudei com o Ricardo Ortiz, que é o responsável pelo Ulisses. E eu vi que ele está fazendo essas imagens incríveis e no ArcDaily a gente tem sempre um tópico do mês, né, que a gente vai mais a fundo, né, a equipe de conteúdo traz uma abordagem mais a fundo. E a desse mês que aconteceu era a Casa Contemporânea. E a gente sempre tenta também trazer um pouco esse lugar mais automação, inteligência artificial, que até é uma dificuldade pra gente do Brasil, né? Porque pra eles lá é normal pensar a automatização da casa. A gente fala, pouquíssimas pessoas. Não tô conseguindo renderizar um LED, você vem com isso. A Alexa não me responde. Exatamente. A Alexa não fala entende o que eu falo. Vai pedir Gal Costa pra Siri pra ver o que toca. Não é possível. Mas aí eu falei, eu acho que pode ser interessante entender como isso funciona. E aí eu fui criando com ele, assim, ele falou, mas como você acha que a gente pode criar essa abordagem?
Ele, vamos arriscar um prompt básico aqui, jogar casa contemporânea aqui dele, tal, que são casas que seguem uma hegemonia mesmo, que é basicamente um térreo mais livre, com espaço mais social, e o segundo andar com uma varandona e um brise, ou sei lá, mas é sempre seguindo uma mesma linguagem. E até a Clara, que é da equipe de projetos, ela falou, eu tô precisando fazer uma terapia disso. Não, mas faz parte, né? Tipo, porque são casas que o público acessa mais, então a gente tem que entender que existe um lugar... É a base ali da que a gente está alimentando um público muito principalmente grande, no assunto casa, né? Que exatamente. É um negócio que é Mas ainda... Só um parênteses no que o Vitor falou agora sobre essa hegemonia. Primeiro que não é um projeto, é uma imagem. Sim. Exato. É uma só renderização feita pelo Midjourney. Exato. Segundo, que a gente não pode acreditar na neutralidade da inteligência artificial. A gente tem vários exemplos na internet, enfim, que ela é viralizaram. pelo... Exatamente, porque ela é alimentada, né, o conhecimento dela se alimenta a partir de enfim, informações prévias na rede, que elas seguem essa voz, esse olhar hegemônico. Mas esse artigo foi muito interessante, né? Porque ele, de alguma forma, conseguiu juntar uma temática que é cara a todo mundo, a casa, com regionalidades diversas. Né? Porque o que surgiu foi isso. A gente começou a conversar, daí a gente falou, e se a gente dividir por países? Daí a gente pensou os países que costumam ser mais visitados ou que tem uma população maior e juntar com o nome de alguns arquitetos proeminentes desse país. Sim. E deu no que deu, claro, e é uma inteligência artificial, é um jogo, não é uma verdade absoluta, algumas pessoas ficaram ofendidas, inclusive um dos partes por trás, por exemplo, no Chile, colocamos o Smiljan Hadid, né? E ele trabalha muito com essas tendas, então no fim isso é uma cabana que, para quem conhece o trabalho do arquiteto, é óbvia, mas alguns chilenos ficaram ofendidíssimos, tipo, você acha que eu vou morar nessa cabana daí? Não, é uma forma... que a inteligência cruza esses dados e chega a essa informação, e por que não, né? Eu acho que tem um pouco essa provocação do por que não. Em alguns casos, por exemplo, de residências de Gana, também algumas pessoas ficaram muito ofendidas. Vocês acham que aqui na África é tudo assim? Mas era muito curioso, porque as pessoas fazendo o projeto falavam, gente, isso é maravilhoso, é um projeto possível e está dentro de um lugar sustentável, um lugar que é possível você, né? Mas cria muito atrito, porque cada pessoa vai enxergar da própria ótica. Vai chegar, exatamente. Mas é interessante pensar que a inteligência artificial está produzindo uma imagem baseada em códigos, em números, né? Não é nenhum fotógrafo, não é nada. Ela lê alguns números numa imagem, transforma, mistura, joga ali e sai um outro número. E essa era a proposta mesmo, essa provocação. E também trazer esse lugar de que ela não é neutra, ela está longe de ser uma coisa. Isso é a discussão mais importante. Exato, isso tudo está escrito lá, que normalmente as pessoas não vão ler, elas só vão ler ficam na imagem, que nem só vão ler a imagem. Que é super atrativa também, exato, né? exato. E as pessoas vão julgar que a gente está dizendo que aquilo é a casa que representa. Sim. E não, se você ler o artigo... Mas a gente tenta sempre trazer de uma forma mais sucinta para ser um formato virtual e tudo, né? Não dá para se aprofundar tanto, porque senão ninguém vai ler mesmo. São raras pessoas que lêem, a gente consegue ver pelos dados assim, quem lê um artigo de 3.500 palavras são pouquíssimas pessoas. Olha aí, pessoal do Arquideia, eles conseguem ver quem leu. A gente sabe que vocês não estão lendo, gente. Mas E é legal botar a cara a tapa, assim, né? Num tema desse, né? E era o desejo mesmo. Sim, a gente sim. falou, topamos, está aprovada a pauta, vamos e vamos ver o que acontece, assim. Mas quanto ao lado de inteligência artificial, acho que vai adicionar mais coisas. Sim, né? além desse artigo que ele exemplifica, enfim, várias dessas questões, eu acho que a questão da inteligência artificial ela tem pautado não só a nossa linha editorial nos últimos 2 anos, mas assim, de modo geral, literatura, de modo geral, a internet como um todo, né? A vida, né? Exatamente, a grande mudança. Mas assim, outras publicações de arquitetura também têm focado nessa temática, porque ainda é uma espécie de campo incerto, instável. Certo, né? E minado, né? Exato, porque na mesma medida em que ela pode proporcionar visões muito interessantes e
provocadoras, como nesse artigo, ela coloca em xeque algumas questões que são fundamentais da profissão, né? O trabalho mesmo de arquitetas e arquitetos, o que isso implica no dia a dia dessas pessoas em escritórios, a gente não sabe exatamente ainda. Nas nossas publicações, nos artigos que a gente publica com uma frequência até bastante alta sobre isso, eventualmente a gente toca nessa temática o que isso vai representar para a força de trabalho. Sim. Sabe? Que vai otimizar muito. Exatamente. Coisa, né? Inclusive, internamente a gente tem esse que eu ia debate. falar. O que o ChatGPT e similares representa para o trabalho editorial. Sim. A gente já faz uso dessas ferramentas. A gente incorpora em títulos, né? Em traduções. E a gente vê que é uma ferramenta mesmo, porque mesmo nessas imagens, se você vê, e a gente deixa claro no texto isso, cria soluções que não são soluções viáveis. Tem umas varandas que você vê que não passa nada, ou eles fazem uma bancada de 1,5 metro com uma bancada em cima que ninguém vai acessar, então você vê que não tem nenhum pensamento, é um jogo de imagem mesmo. Sim. Se você tiver um olhar crítico, você entende que aquilo não funciona, mas às vezes você vê ali que ela criou uma iluminação zenital num ângulo, não sei, e você pensa, olha, não tinha pensado para esse lado, não sei, pode ser uma ferramenta que eu acho que pode ajudar. Assim como a gente busca numa fotografia, num projeto, você pode jogar ali um exemplo e entender. Não, só nessa matéria, os próximos 15 projetos do FGMF se resolveram ali. Exatamente. Mas, inclusive, lembrando agora o Davi Basulto, né, que é um dos criadores, ele pegou uma vez um texto do arquivo dele, que o arquiteto enviou, e jogou e pediu para criar a imagem desse projeto. E ele mostrou a foto do projeto e a imagem criada, e era muito similar. Então, eu acho que é isso, é realmente uma ferramenta que se você souber usar e etc, isso pode chegar a trazer algumas mudanças para a gente, assim, né, a parcimônia, enfim, de processo projetual, de tudo, né? Eu acho que salutar é encarar como uma ferramenta mesmo, e não como uma solução, um substituto. Nenhum bombeiro ia aprovar vários dos projetos. Exatamente. Quando o bombeiro virar um robô. Exato, talvez se escrever lá, uma varada, por favor. Vamos lá. É muito divertido. Bom, a conversa está super legal, mas a gente vai caminhando para um final, né? E eu queria perguntar para vocês. Tem algum projeto que vocês gostariam de realizar com a ArcDaily futuramente e talvez não estão germinando, pensando? A gente está atrás de spoilers, algumas coisas assim. Talvez alguma coisa com inteligência artificial. Deixa eu pensar. Pode ser uma coisa assim, simples, não sei. A gente queria saber. Nós estamos em 2023, né? O que... Não, eu acho que assim, a gente vai testando, né, muitas coisas ao longo dos anos, assim, a gente vai... Às vezes não são coisas grandes, assim, são estratégias de conteúdo mesmo, assim, de como ir adaptando o conteúdo, e aí entram... não sei, temas específicos e séries específicas e formas diferentes de tratar determinado assunto, assim, tem, enfim, recentemente, assim, a gente tem tentado um pouco nessa linha de trazer soluções mais palpáveis, assim, né, para os arquitetos, trazer projetos que às vezes não saem no site, por exemplo, para não sei, tornar eles visíveis de alguma forma para também inspirar arquitetos. Os recusados, não? Sim. Oi? Os recusados? Não, assim, tipo, assim, no dia a dia da profissão, né, a gente se depara com muitas... Que não foi... assim, com muitos projetos de reforma, de sim, que ficaram parados, escala, né? Não enfim, foram pra frente. Então, enfim, às vezes olhar para esses projetos, enfim, um exemplo assim só para ilustrar de coisas que a gente está tipo constantemente tentando
reorganizar, assim, né? Tipo, na estrutura do site. Tem esse exercício imenso, né? De tentar cobrir o Brasil de verdade, mas é muito difícil, né? Você acessar todos esses lugares, principalmente, às vezes, pelo material que chega, que aí, às vezes, chega com uma foto que não dá para entender muito bem. Tem uma parte visual muito importante, né, pra gente. A gente está entendendo como a gente consegue ajudar essas pessoas a publicar ou não. Aliás, algo que eu acho que é importante falar, gente, é gratuito. Postar no ArcDaily, vocês só mandam é bacana falar. para a Suzana. O pessoal que está lá falando, quero o meu projeto. Porque muita gente pensa que tem que pagar, quanto que custa para publicar. Tem que ter alguma influência. Tem algumas pessoas que vêm pedir pra gente fazer reforma, daí a gente não faz reforma. Explicar também que a gente é só muita gente vem pedir. Pelo nosso formulário de contato, muita gente veio falar, adorei esse projeto, queria fazer um igual. Daí a gente fala, então, aqui só contato do arquiteto. Exatamente. Mas é possível enviar pelo site. Tem um uma formulário aba. no site, uma aba para isso, uma aba para enviar projetos. Não só projetos, né? Lá em cima, na esquerda, escrito enviar. Enviar artigos também, né? Enviar se você eventos. vai ter um evento relacionado à arquitetura, você pode enviar também, não é? Tipo, é uma plataforma aberta e colaborativa também, de certa forma. E aí, quando você envia o projeto, assim, seleciona lá uma obra construída, você faz o download da pasta e lá tem tudo explicado, o processo de envio, quais materiais precisam. Se faltar algo, a Suzana vai dizer, olha isso, melhora isso. Mas a ideia é publicar, né? A gente sempre... Não, e tem outra coisa muito legal que quando o projeto é publicado, a gente recebe um e-mailzinho falando seu projeto foi publicado, já viu fotografia, foi fotografado, tal. Isso esse cuidado também é muito interessante, esse esse contato, assim, acho que é uma maneira muito bem feita de ser. Mas vocês tinham falado dessa questão de ter produção no Brasil todo e às vezes não conseguir, né, bom material. De repente a gente já pode deixar aqui uma dica, porque a gente acabou de estar fresco, a gente acabou de gravar um episódio com o Conafarc, que é o coletivo de fotógrafos de arquitetura de interiores, coletivo nacional de fotógrafos de arquitetura em interiores, e que tem uma rede agora no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. De repente é esse fit aí. Com certeza. Tá aí, Ótimo você falar isso, porque essa questão da foto me alertou ao longo de toda a nossa conversa. Você falou da foto, que geralmente não tem fotos legais, vocês publicam mesmo pela relevância do assunto. Mas agora... Não, e tem outra coisa, antigamente não tinha foto legal em geral, né? Você vai ver uns arquitetos aí que você olha a foto e fala assim, oi, mas como é que é? Veio para resolver nossos problemas. Veio para resolver. Eu acho que tem uma... Pegando ainda a tua pergunta e no gancho do que a Suzana e o Vitor falaram, é gratuito. O ArcDaily, desde sempre, ele se baseou na colaboração. Isso e vai continuar assim, é a base. Plataforma colaborativa. Exatamente. A gente sobrevive e posta diariamente artigos, notícias, projetos, eventos, baseado em colaborações. Sim. Então eu acho que, assim, coletivamente e do meu ponto de vista, assim, enquanto gerente editorial do ArcDaily Brasil, o desafio é criar cada vez mais colaborações com fotógrafos, arquitetos, universidades, grupos de pesquisa, e não só do eixo Rio-São Paulo ou do eixo General Jardim, mas do Brasil todo. Inteiro. É difícil pra caramba, é muito difícil. Mas dá uma sensação muito boa quando a gente consegue publicar um artigo de um grupo de pesquisa da Universidade do Piauí. Ou um projeto, sabe, de um coletivo do Maranhão. De Moçambique. De Moçambique, sabe? Muito Cabo legal. Verde mesmo. Então, o desafio colocando esse desafio enquanto projeto mesmo para os próximos anos do ArcDaily Brasil, e até um convite para quem estiver ouvindo, vendo, é entrar em contato com a gente, porque a gente faz esse trabalho ativo de pesquisar e entrar em contato com essas outras produções. Um exemplo muito legal é o Grupo Banga, por exemplo, de Angola. Que é um grupo, enfim, 5
recém-formados em arquitetura, três mulheres e 2 homens, devem ter uns 25 anos, talvez, por aí, e eles se formaram em arquitetura e na dificuldade que é projetar e construir arquitetura no mundo todo, mas em Luanda em especial, por questões financeiras, eles se viram impelidos a projetar e construir virtualmente. E daí o primeiro projeto deles foi uma arquitetura virtual, que foi o palco de uma exposição de um artista angolano. Muito bem feito, muito assim, com muito esmero mesmo. O projeto era bom. E ele era um projeto virtual. Eu acessei do meu computador, não tinha os óculos, mas ele tinha essa opção também. Isso em 2020, isso é um projeto de 2019 e 2020. Em 2020 eu entrevistei eles e eles estavam na Bienal de Veneza agora, na exposição da Leslie. Olha que legal. Isso é muito legal, Sim. sabe? E esse tipo de colaboração é o que a gente tenta o tempo inteiro. Esse é o desafio e esse é o projeto do ArcDaily Brasil, do ArcDaily como um todo, da equipe de conteúdo. É isso que a gente quer. Muito legal. E esse recado da possibilidade, da facilidade de postar um projeto na plataforma, eu acho que é um recado. Tá bem. Não vem basta com exemplo de fotos com exemplo, exatamente. E essa questão da da plataforma colaborativa, de ter esse retorno, é maravilhoso isso. Eu acho que a conversa foi assim, muito legal, foi muito gostoso, porque às vezes a gente vê o ArcDaily, mas parece que tem um distanciamento. Né? A parte do virtual é isso, a gente tá ali tocando, ali no lugar das artes. O pessoal que nos ouve, que nos assiste, olha aqui, o ArcDaily, a estrutura do ArcDaily está aqui, viva, presente e é muito interativa, né, em todos os sentidos. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Legal a conversa. E André, você quer complementar? Não, eu tenho até um agradecimento mais especial pro ArcDaily, porque quando a gente foi montando o roteiro, depois eu falei, eu acho que eu nunca agradeci realmente isso. Tipo, em 2013 saiu uma matéria, que eu acho que, se não me engano, até era da Joana Hel, selecionando contas de Instagram de arquitetura para se seguir. Olha que legal. E a minha conta saiu lá. Eu tinha aí uns 600 seguidores na época. A minha conta saiu lá. E eu acordei no dia seguinte com 5.000 seguidores. Que, tipo, era isso. Foi mesmo, tipo, nossa, daí já vê o poder do ArcDaily, né, de comunicar da arquitetura. E daí eu vejo, tipo, com isso, como foi a transformação também da maneira como eu interajo com a profissão. Porque eu passei pessoas foram ver que eu fotografava, surgiram possíveis clientes de fotografia, eu comecei a me dedicar à fotografia, hoje atuo também como fotógrafo de arquitetura. Os passeios de arquitetura que eu promovia por causa do Instagram, pequenininhos ali, ganharam força e trabalharam nisso. Acho que, cara, eu e o Marcelo, a gente foi se conhecer, porque daí eu estava trabalhando com fotografia e conheci a Ana e me aproximei, e hoje a gente tem aqui essa plataforma. Então acho que olhar para esse efeito borboleta aí daquele dia de que nessa plataforma escolheram a conta e falaram, olhem para isso aqui, eu tenho que agradecer imensamente o ArcDaily como isso. Assim, tenho amigos que eu fiz ali, o Manuel Sá, a Joana França de Brasília, o Pedro Ribeiro, tipo, estavam todos nessa lista, assim, foi legal essa troca e esse reconhecimento. Então acho que é uma experienciazinha assim para mostrar o peso dessa plataforma e de como é importante essa comunicação e que vocês fazem lindamente. Assim. Então, muito feliz de estar aqui com vocês aí. Obrigado. Obrigada. Muito bom. Obrigado por vocês terem vindo e dado essa conversa maravilhosa pra gente. Eu acho que tem muita gente que tem a agradecer ao ArcDaily também. A gente que agradece. O próprio Betoneira aqui já foi muito. A gente aparece muito no Betoneira. Eu acho que a gente agradece muito vocês também, porque é isso, o ArcDaily sem essa troca colaborativa toda, não teria nenhum seguidor lá também, né? Então... Eu acho que o futuro é esse. Não é só uma experiênciazinha, cara. A vida é feita de experiências. Né? Exatamente. O que é? A vida é um monte delas. Exatamente. Muito bom. Muito bom, gente. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Valeu. Valeu pelo convite.
Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem e fotografia: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Identidade visual: Flora Canal. Redes sociais: Ana Melo. Trilha sonora de abertura e final: Mário Cappi.